Bom, gente, como eu disse para vocês, eu estava um pouco sem inspiração, não estava conseguindo entender o que Deus estava querendo falar conosco nesse dia. E eu não sei se você já esteve nesse momento em que você precisa de uma palavra e você não a encontra, e você quer entregar algo e você não sabe por onde ir. E eu confesso que até hoje pela manhã eu não tinha ideia. Eu tinha ontem buscado até alguma pregação boa que eu já tinha feito aqui, que vocês nem se lembram mais, porque eu tenho certeza que se eu pregasse uma mensagem que eu preguei há 5 semanas, vocês diziam: pá, que pregação, pastor, nunca vi você pregar tão bem. E eu preguei 5 semanas atrás, porque diz que você tem que ouvir uma coisa 21 vezes para aprender sobre ela. E às vezes, claro, um de vocês ou outro vai dizer assim: não, essa palavra o pastor já pregou, a maioria nem vai lembrar mais qual é essa palavra. Então eu estava nessa luta. Ontem encontrei uma pregação, eu falei: essa vai ser boa, acho que eu vou mandar bem nessa pregação. Mas hoje de manhã, quando eu levantei, eu disse: Deus do céu, eu estou totalmente no escuro em relação a esse culto de hoje. Então o Senhor colocou algo no meu coração, que eu estava até com um pouco de dúvida sobre o que iria ministrar hoje. Mas durante o louvor, chegou uma irmã e disse: pastor, eu tive um sonho com vocês. Pastor, eu tive um sonho com vocês. Eu vi vocês do lado de fora da igreja, andando, e a porta estava fechada e vocês não conseguiam entrar. Então, ela contou mais do sonho. Depois eu preciso que a irmã escreva, porque estava no meio do louvor e eu só entendi até essa parte. Depois ela disse que Deus falou, levou ela para Gênesis e mostrou um campo onde Deus nos daria de leste a oeste, e ela precisa me fazer entender melhor esse sonho. Mas o começo do sonho dela eu já sabia que Deus estava querendo falar conosco nessa palavra, porque nós vamos entrar em uma estação de falar sobre portas abertas. E ouvir esse sonho dizendo que nós estávamos do lado de fora da porta e nós não conseguíamos entrar porque a porta estava fechada, isso me deu um temor e também uma certeza de que Deus tem algo nessas próximas semanas sobre portas abertas para essa casa. Talvez nós representemos uma figura de autoridade, Jesus, para a sua vida, e talvez nem seja sobre mim, sobre a Naine, seja sobre essa igreja, porque toda a estrutura da palavra que eu vou ministrar hoje é sobre portas fechadas. Sabe quando você tem certeza que Deus tem algo e às vezes Ele revela só no último minuto, Ele só entrega para você no último minuto? E assim acontece muitas vezes na nossa própria vida. A gente está no escuro, a gente não sabe para onde ir e de repente vem no último minuto. E o tema da palavra que eu coloquei hoje é a porta que você precisa abrir. E eu quero que você vá comigo para Apocalipse capítulo 3. Coloque o versículo para mim, por favor, a partir do versículo 14. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Aqui o anjo está falando sobre o mensageiro, sobre o pastor da igreja em Laodiceia. Escreva, Jesus está dizendo: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, vida plena. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Eu dou esse conselho: compre de mim, Jesus dizendo, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, pureza, vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar.
porque eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Na verdade, a história da igreja, essa carta à igreja de Laodiceia é uma das cartas mais tristes que a gente pode ver Jesus falando a uma igreja. Ele está dizendo: eu conheço as suas obras. Você não é quente nem frio, você é morno. Você precisa de compaixão, porque você hoje se sujou as suas roupas estão sujas, seus olhos estão com uma nuvem, você está precisando ser purificado. Mas Jesus então, depois de mostrar todo esse quadro da igreja, ele aponta para o versículo 20, onde ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Ele mostra todo o quadro dessa igreja. Mas o mais importante de todo esse texto está no versículo 20. Porque por muito tempo, e não está incorreto falar isso, esse texto é usado para quem precisa aceitar Jesus como Senhor. Muitos evangelistas usam esse texto para convidar as pessoas a abrirem a porta do seu coração e entregar a sua vida a Cristo. Não está completamente errado, mas está incompleto. Porque na verdade essa carta foi escrita para os salvos, para quem conhece a Cristo, para a igreja. Mas o quadro mais triste desse texto é que Jesus está do lado de fora. A realidade mais dura dessa carta é que Cristo está do lado de fora de uma igreja que já tinha convidado ele para estar dentro. Para pessoas que já tiveram experiências com Deus, pessoas que frequentam uma igreja, pessoas que fazem parte de um movimento, pessoas que até devolvem seus dízimos, até oram, até jejuam, pessoas que estão fazendo a sua parte da religião bem direitinho, mas não perceberam que em alguns momentos Jesus está do lado de fora. Eu acessei um quadro essa semana. Tentamos até colocar aqui uma imagem que é uma imagem, mas ela não está tão em qualidade boa. Se vocês puderem colocar esse quadro chamado A Luz do Mundo, de um famoso pintor. Você olha o quadro original, ele é belíssimo. Ele mostra Jesus com uma luz perfeita, batendo numa linda porta de madeira. Essa porta parece estar fechada há tanto tempo que ela está com alguns matos que foram crescendo e até grudando nessa porta. Jesus está com uma lanterna, até representando Mateus 25, dizendo que o noivo vem. Agora, o que é interessante é que alguns estudiosos nos últimos tempos foram analisar profundamente essa imagem, porque ela é, devido ao tempo que ela foi pintada, ela tem uma luz que é deslumbrante, ela tem as dimensões que são perfeitas. É um quadro que vale muito, mas eles descobriram uma coisa: não tem maçaneta nessa porta. Não se sabe se o pintor fez isso de forma intencional. Não se sabe se ele quis fazer isso porque ele esqueceu de colocar a maçaneta, porque tinham tantos detalhes na pintura. Mas de fato não tem uma maçaneta do lado de fora dessa porta. Então esse quadro começou a se tornar considerado profundamente Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. O que é interessante é que a palavra grega original para bater aqui em Apocalipse 3:20
Não é apenas você bater uma vez para tentar entrar e a pessoa não responder e você desiste. A palavra bater aqui é bater insistentemente até que se abra. E é exatamente isso que Cristo faz na nossa vida. Jesus, em muitas circunstâncias, para que essa igreja não se torne uma igreja longe dele, para que pessoas na caminhada da fé não se tornem pessoas com portas fechadas para Cristo, ficando do lado de fora do propósito de Deus, Deus então insistentemente bate a porta do nosso coração, muitas vezes, em situações em que nós caímos, em situações em que nós nos perdemos, em situações em que nós nos desviamos do propósito, dos princípios, dos valores, do chamado, do ministério, da visão de família. Como nós somos fáceis em colocar Jesus para o lado de fora. Como nós somos peritos em deixar o mato crescer na porta. E uma coisa que é real, porque a Bíblia diz isso: tem uma maçaneta que só está do lado de dentro. E só quem pode abrir sou eu e você. Jesus, ele insiste, mas ele não empurra. Jesus, ele bate insistentemente, mas ele não invade. Jesus não força qualquer situação. Por isso a palavra diz: se você abrir a porta. Ontem nós tivemos aqui um dos momentos mais lindos dessa casa, que é o encontro com Deus. O encontro com Deus marca a nossa história, porque ele trabalha em áreas da nossa vida que estão presas por muito tempo. Pessoas que ontem estiveram aqui foram transformadas, mudadas. Elas chegam de um jeito, elas saem de outro. E a obra que vai continuar acontecendo a partir dali é porque eles permitiram Jesus entrar em vários aspectos da sua vida. Aonde não havia perdão, eles abriram a porta para o perdão. Aonde havia dor por um abuso, por uma decepção, eles deixaram Jesus entrar naquela área da sua vida. Aonde eles estavam presos por idolatria, por pecado, por religião, eles abriram a porta e deixaram Jesus entrar. Agora, permanecer aberto para Jesus, com a nossa vida aberta para Cristo, precisa ser o nosso alvo, para não nos tornarmos mornos, porque é fácil a gente não ter o fogo de Deus. É fácil a gente se afastar e se tornar tão frio, como se nunca nós tivéssemos tido a presença do Espírito Santo. Irmãos, não é difícil. Você fica 5 semanas sem vir para o culto. Você fica 1 semana sem ler a Bíblia. Você fica 3 dias sem orar. Você vai esfriando. Então a sua vida começa a tomar uma outra perspectiva. E você não percebe que suas atitudes, sua linguagem, suas escolhas estão por um filtro, passando por um filtro que não é do fogo de Deus, é um filtro dos seus próprios desejos. É fácil nós nos esfriarmos. É fácil também a gente se acender no fogo de Deus. É muito fácil. Porque quando nós andamos com Deus, quando a gente insistentemente lê a Bíblia, ainda que seja um capítulo só por dia, o que é pouco para quem passa 2 horas na frente de uma televisão, 3 horas na frente de uma televisão, 5 horas na frente de um Instagram. Olhe, coloque lá no seu Instagram para você ver quanto tempo você gasta nas redes sociais. Então é muito fácil uma pessoa que começa a ler a Bíblia todos os dias, ter um tempo de oração todos os dias, separar um dia da semana para jejuar, servir na casa de Deus, porque isso trabalha o seu caráter. Às vezes tudo que Deus quer nessa estação é que você venha servir para limpar os banheiros.
Que você dê tempo para a casa de Deus. Por quê? Porque também pegar fogo é muito fácil. Esfriar é muito fácil. Voltar para o estado antigo, voltar para um lugar onde você não tem mais sensibilidade é muito fácil. Mas também pegar fogo é muito fácil. Morno é uma decisão. Você não está nem lá, nem cá. Você precisa trabalhar muito para ser morno. Porque você precisa fazer duas coisas para se tornar morno. Então Jesus está dizendo, se você quer mudar, compre de mim. Compre de mim ouro refinado. A palavra de Deus é esse ouro refinado. Limpe as suas vestes. Purifica as coisas que estão para você se tornando um impedimento. E deixa que eu coloque colírio nos seus olhos, para que você possa ver. E tudo que você está vendo, que não vem segundo o meu propósito, eu vou trazer luz para os seus olhos. Irmãos, essa é uma igreja que precisa abrir a porta para Jesus entrar. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas importantes sobre a porta que precisa se abrir antes da gente falar sobre outras portas nas próximas semanas. A primeira coisa que eu falo com vocês hoje é que Cristo está batendo na porta, mas você está ouvindo? Irmãos, é muito fácil a gente entender coisas sobre os ruídos que muitas vezes nos impedem de ouvir a batida da porta. Algumas vezes a gente está dentro da nossa casa e a gente não consegue perceber uma visita que chegou, uma campainha que tocou, porque ou a TV está muito alta ou porque está uma confusão. E se você estiver brigando, daí a sua ira está tão alta que você não está ouvindo nada. E alguém certamente já disse para você, estou batendo há muito tempo. E alguns até desistiram de bater na porta da sua casa, porque viu que o clima lá dentro não estava bom. E cheguei lá, só de ouvir o que estava acontecendo lá dentro, eu dei 3 passos para trás, e não tive nem coragem de entrar. Por quê? Porque muitas vezes, tem um toque, tem uma insistência, mas nós estamos ocupados demais. Nós não estamos ouvindo. Irmãos, como eu disse, Jesus não força a entrada. Ele nunca vai forçar. Ele vai bater, porque ele não vai invadir. Ele vai convidar, mas ele não vai forçar qualquer barra. E ele não bate numa porta 3 vezes. Ele bate numa porta insistentemente. É por isso que tem áreas da nossa vida que a gente vai deixar Jesus entrar, às vezes tempos depois. E eu quero encorajar vocês não desistirem de andar com Deus, porque existem áreas da nossa vida que a gente vai ter uma revelação de que Jesus está querendo entrar, uma mudança radical em nossa história, às vezes depois de algum tempo, porque nós tínhamos tantos ruídos em nossa vida, que nós não conseguíamos perceber que naquela área Jesus também queria entrar. Por isso que na vida cristã, alguns mudam áreas da sua vida anos depois de estarem na igreja. E não é porque ela não amava Deus, não é porque ela não sentia o Espírito Santo, é porque naquela área Deus ainda não tinha entrado. Tem pessoas que deixam Jesus entrar na sua área financeira para a entrega do dízimo anos depois de se converter. Tem pessoas que deixam Jesus entrar na área de trabalhar o seu jeitão, a sua personalidade, antes, depois. E muitos, não são poucos testemunhos, muitos testemunhos. A gente ouve gente dizendo assim: nossa, pastor, meu marido mudou de uma maneira nos últimos anos, crente já há muito tempo, mas mudou nos últimos anos radicalmente. Irmãos, por isso tem áreas da nossa vida que Jesus vai entrando no processo. Agora há uma condição nesse versículo que não pode ser ignorada: se alguém ouvir a minha voz.
E essa palavra significa ouvir com atenção e obedecer. Não é apenas ouvir e não obedecer. Por isso ele diz: se alguém ouvir e abrir a porta. Por isso que essa palavra é ouvir e tomar uma decisão. Existe algo na batida do Senhor em nossa vida, que a maçaneta está do lado de dentro. Se você ouvir, a mão precisa tocar nessa maçaneta. A porta só pode ser aberta por você. Ninguém mais pode fazer isso. A questão então não é se Cristo está batendo, irmãos. É se nós estamos ouvindo e obedecendo, se há uma escuta do nosso coração. Porque existem tantos barulhos internos que acabam abafando o som do toque. E é por isso que a gente não pode deixar a comunhão da igreja. A gente não pode deixar de cultuar. A gente não pode deixar de frequentar um GC, de ouvir o Senhor através da palavra. Por quê? Porque são nesses lugares que Deus começa então a trabalhar em nós, para que o ruído sossegue dentro de nós e nós possamos ouvir a sua voz. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é por que essa porta está fechada do lado de dentro. Não seria o ideal no dia que você entregou sua casa para Jesus, sua história para Cristo, Ele ter livre acesso em tudo na sua vida? O ideal não seria que Ele pudesse ter entrada e saída, para Ele trazer as coisas que Ele tem do Espírito para dentro de você e arrancar as coisas da alma, do diabo, de uma história ruim, e Ele ter livre acesso para arrancar coisas ruins e colocar coisas boas? Não, o ideal não seria isso? Por que a porta está fechada do lado de dentro? E como pastor eu faço essa pergunta não apenas para vocês, eu faço isso para mim. Márcio, por que Cristo não tem acesso total à sua história, à sua vida? Irmãos, porque nós ainda fechamos as portas de algumas coisas que a gente impede Jesus de entrar. Eu coloquei aqui pelo menos 3 coisas que nos mantém com porta fechada. E a base de tudo isso é algo que parece ser tão simples, mas é a raiz de uma porta fechada. É a mágoa. Eu não estou falando de mágoa, eu quero que você me dê atenção para isso. Eu não estou falando de mágoa, de coisas só do passado. Nós nos magoamos facilmente. Nós nos magoamos com uma palavra errada, nós nos magoamos com um olhar esquisito, nós nos magoamos com uma situação que não alcançou o nosso coração. E alguns de vocês, depois de saírem de momentos preciosos, se magoam. Deus derramou, Deus entrou, tirou algumas coisas, Deus colocou outras, mas de repente uma palavra que foi dita de forma equivocada, uma situação que foi meio ali esquisita, faz com que você feche a porta do seu coração. Às vezes você tem uma mágoa da própria igreja. Talvez você tenha uma mágoa do próprio Deus, porque uma oração não foi respondida. E é nesse momento, quando a gente passa por perdas, quando a gente passa por lutos que não fazem sentido nenhum, a gente fecha a porta. Deus eu continuo amando a Deus, eu continuo servindo a Deus, eu continuo servindo na igreja, mas nessa área Deus não entra. Isso não é fechar a porta conscientemente para Deus. E a resposta, muitas vezes, é recuar. A gente recua, não de Deus, mas a gente recua do propósito. E ao invés de dar uma abertura real para Ele, a gente limita o agir dEle na nossa vida.
Irmãos, muitas vezes você ainda frequenta o ambiente, você está dentro de um casamento, você está dentro de uma família, mas teu coração está fechado. E a primeira porta que a gente abre é de dentro para fora. A gente vai falar sobre portas abertas que você vai acessar, que você vai prosperar, que você vai cumprir seu propósito, mas se você não abre primeiro a porta, que a maçaneta é só do lado de dentro, não tem como Jesus, que é a porta, entrar e sair para fazer grandes coisas na sua vida. E é nesse lugar aonde a mágoa é esse trancador silencioso que nos afasta do propósito de Deus. Você olha para trás e você diz: não, eu não vou me entregar completamente nessa igreja porque eu já fui ferido lá atrás. Não, eu não vou me entregar completamente a esse relacionamento porque toda vez que eu baixo a guarda, eu só levo na cabeça. Então a gente tranca a porta. A outra coisa que a gente tranca a porta é algo chamado preocupação. Eu vou chamar isso talvez de medo. Irmãos, muitos de nós temos medo de abrir a porta para Jesus em todas as áreas da nossa vida, porque nós temos uma preocupação do que Ele vai nos pedir. Na verdade, isso é algo tão aquém de uma coisa explícita, é subjetivo isso. Você olha para algumas áreas da sua vida e você diz: se eu deixar Jesus entrar, e se Ele começar a me pedir mais coisas? Você se preocupa de que Ele entre em coisas que você não vai dar conta de entregar para Ele. Talvez você diga: Jesus pode entrar em todas essas áreas, mas tem uma área da sua vida que você ainda precisa abrir essa porta. Talvez você não queira se envolver tanto com a igreja, porque você sabe que Ele pode te pedir coisas maiores para você. Alguns de vocês têm chamado, e você está com a porta fechada, e você fechou há muitos anos essa porta, porque você sabe que se Ele entrar, Ele vai pedir para você, e talvez renúncias terão que ser feitas. Talvez você fechou algumas áreas da sua porta, algumas áreas da sua vida, trancou essa porta, porque você sabe que se você entregar completamente essa área da sua vida, você vai ter que mudar. Você vai ter que mudar quem você é. Alguns de vocês têm medo de entregar suas finanças, têm medo de entregar seu casamento, têm medo de entregar sua história, e alguns que estão chegando têm medo de se entregar completamente, porque acham que Jesus vai pedir coisas que você não vai dar conta de fazer. Então é melhor eu ser um morno, melhor eu vir no culto de domingo só, estou ali, mas não me envolvo, estou ali, mas não me entrego, estou ali, mas não estou profundamente dentro. Porque você sabe que se você abrir a porta, Deus vai te pedir, porque Ele conhece quem você é e sabe que você pode dar mais do que você está dando. Sabe que você pode se entregar mais do que você está se entregando. A terceira coisa que eu vejo que tranca a porta, e talvez essa seja a coisa mais sutil, é quando a gente engana. Irmãos, muitas vezes a gente engana os outros dizendo: está tudo bem, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha rotina, eu tenho a minha leitura, eu tenho a minha família, tudo está funcionando bem. E daí quando Cristo bate na nossa porta, não para oferecer mais conteúdo religioso para nós, jamais isso, mas para oferecer aquela presença que transforma, a gente muitas vezes entra num lugar de engano. E a gente diz para nós mesmos, a gente diz: não é necessário, Senhor, agora tudo isso, porque eu estou bem. E às vezes tudo que você está é enganado no momento que você está vivendo. Irmãos, cuidem, porque o inimigo às vezes coloca um lugar de aparência, porque você está bem vestido, você tem até algum recurso, mas na verdade Jesus disse: você é cego, pobre e nu. É um engano da aparência. E muitas vezes o que a gente está é dentro de um engano do que está tudo bem.
Cuidado para você não deixar Cristo do lado de fora, só porque você acha que todas as coisas estão tudo bem. Laodiceia não era uma comunidade de ateus, pelo contrário, era uma igreja que Jesus estava dizendo para eles: vocês estão aparentemente bem, mas eu conheço as suas obras. A terceira coisa que eu vejo em todo esse contexto de Apocalipse 3 é que acontece algo precioso quando a porta se abre. Quando a porta se abre, e o versículo 20 deixa tão claro isso, é o convite mais precioso que alguém podia fazer. E lembra que nós estamos lendo algo que foi escrito no primeiro século, na cultura judaica. A cultura judaica tinha algo: no almoço qualquer pessoa podia chegar na sua casa e desfrutar de uma refeição, mas não na ceia da noite. Na cultura judaica, a ceia da noite era apenas para aqueles que eles tinham aliança. Porque à noite, quando o sol ia se pôr, havia um lugar de intimidade. Sua casa era um lugar de intimidade. Por isso que todo viajante só tinha espaço numa casa, e eles recebiam qualquer viajante. A Bíblia ensina a ser hospitaleiro. Quando o viajante peregrino passava perto de uma região e ali tinha uma comunidade judaica, ele sabia que ali ele iria ter pouso, ele sabia que ali ele teria comida, até porque a maioria dos fornos onde eles assavam os pães eram fornos comunitários. Então ele sabia que ele iria ter um teto e sabia que ia ter uma comida. Então ele tinha até um horário para chegar. A partir daquele horário, aquela família entrava num lugar de intimidade, num lugar para cear juntos. E é isso que João está dizendo, ele ouve de Jesus. E Jesus está falando: se você abrir a porta e me deixar entrar, eu entrarei e cearei com você. E esse é um lugar de intimidade, esse é um lugar de relacionamento, esse é um lugar aonde ele só faz isso com os íntimos. Não é a hora do almoço, é a hora da ceia. É o lugar aonde nós chamamos Cristo e dizendo: Senhor, eu abro a porta. Ele diz: então eu vou comer com você, eu vou entregar minha aliança para você, eu vou me fazer próximo de você. Agora, o que é interessante é que ele não diz algo como: eu quero que você seja perfeito. Eu até anotei algo aqui, que eu quero usar exatamente essa palavra que eu escrevi. Irmãos, esse é um lugar onde ele não está sentado na mesa para a gente se defender de algo, que ele trouxe uma lista de acusação sobre nós. Sabe, quando nós começamos a conhecer a Cristo, nós temos medo de relacionamento mais íntimo, porque nós achamos que ele sempre vem primeiro com uma lista de acusação de erros que nós cometemos. Talvez porque você, quando senta na mesa da sua casa, as pessoas sempre estão na defensiva, elas têm que se defender. Talvez porque a mesa da sua casa não há um ambiente onde as pessoas podem ser quem elas são, onde as pessoas podem cometer erros, onde as conversas são vulneráveis. Talvez você avalia quem Deus é numa refeição, numa ceia, e você então tem que se mostrar para Ele como alguém que faça performance, que tem uma performance, quando na verdade Ele entra Ele entra em nossa casa para cear conosco, sem nenhum tipo de
coisas do passado, ele diz: ei, se algo vai acontecer, sou eu que vou transformar você, sou eu que vou mudar a tua realidade. Irmãos, muitas vezes nós nos assentamos nessa mesa, segurando coisas ainda. Nós deixamos Jesus entrar e nós não entendemos a beleza da intimidade, da aliança. E esse é o grande segredo do Evangelho. O Evangelho não é porque você é bom, o Evangelho é porque Ele é bom. O Evangelho não é porque você é perfeito, mas é porque Ele é perfeito. O que é interessante de alguém cear na nossa casa, eu não sei quanto a vocês, mas quando a gente casou, a Naine ficava super preocupada com as pessoas que iam lá em casa. E ela então, nós não tínhamos condições de ter uma boa cozinha, e nós compramos uma cozinha, tipo numa loja, que era uma cozinha quase que de papel. E com o tempo, pensa que eu sou um sanguíneo, eu não fecho a porta devagar das coisas. Eu fecho a porta. Daqui a pouco aquele negócio começou a cair. E eu, como um bom marido, levo muito tempo para resolver as coisas em casa. E eu me lembro que depois, gente, aquele negócio eu tentei colocar, chamei meu pai, meu sogro para me ajudar a colocar aquela porta, apertava o parafuso, mas de repente aquele parafuso já não dava mais rosca, aquilo, resultado, ficou sem porta por um tempo. A Naine, nós levávamos nossa equipe quando nós éramos jovens, o Ock e a Ju lembram disso, né? Ela dizia assim: só não entrem na cozinha. Um dia nós fomos viajar, uma viagem longa, primeira viagem para os Estados Unidos, nunca tínhamos ido viajar. Nossa equipe chegou a fazer camiseta com a gente dentro de uma mala, foram enviar a gente para o aeroporto, depois nos receber do aeroporto, e eles me pediram uma coisa, eles falaram: pastor, quando vocês voltarem, nós queremos fazer uma surpresa para a pastora. Nos dê a chave da sua casa, e quando chegar, nós vamos deixar a casa toda organizada, vamos deixar presentinhos para ela. Gente, eu fiz, nem pensei que eu ia ser morto nas próximas 3 semanas por ter feito isso. E eu dei a chave da porta da casa para eles. Mas eu nem pensei como a casa estaria, porque você pensa aquela coisa de viagem que você vai deixando, é assim também na tua casa? Tipo assim, na última hora você esqueceu de uma coisa, então a casa vira uma bagunça antes de você viajar. É só lá em casa que acontece isso? E eu sei que eu deixei. Quando nós voltamos, entramos, tinha flores aqui, presente aqui. Eles entraram e eles colocaram tanta coisa naquela casa, que quando a gente abriu a tampa do vaso, eles colocaram: sejam bem-vindos. Em tudo naquela casa tinha recado, tinha não sei o que. E eu fazendo o quê? Ah, meu Deus, como a gente é amado. A Naine: meu Deus, eles entraram em tudo. Meu Deus, eles viram a cozinha. Você é louco, amor. Como você deixa alguém entrar desse jeito? Que vergonha. Eu falei: amor, vergonha porque você não é mulher. Elas vão me achar que eu sou uma porca, não é assim? Elas vão achar que eu não tenho zelo. Gente do céu, o que era para ser uma coisa tão feliz se tornou um desespero lá em casa. É claro que ela nunca falou para eles isso. No outro dia ela: amei o que vocês fizeram. Mas hoje eles estão sabendo. Hoje os sobreviventes estão sabendo. Irmãos, o que é interessante é que quando alguns de nós vamos receber gente em casa, a gente acha que a pessoa que vai vir jantar na nossa casa vai olhar até a sujeira do rodapé. E a mulher limpa tudo, até o rodapé. Eu fico pensando: amor, eles não vão olhar isso. E muitas vezes o que eu penso isso. Eu sei que as mulheres não. Mas eu penso assim: é melhor você ter alguém dentro da tua casa, mesmo que não esteja totalmente limpo, mas que eles desfrutem da alegria, da comunhão, do que você ter tanta limpeza e demorar para receber. Sabe, irmãos, às vezes tudo que a gente precisa pensar é que a comunhão é mais importante do que a perfeição. E eu falo isso de um lugar onde a palavra de Deus nos ensina. Se você abrir a porta da sua casa, Ele vai cear com você, Ele não vai ficar olhando para o rodapé. Ele não vai ficar olhando para toda a sujeira e dizer assim: só depois que estiver limpo que eu entro para cear com você. Eu não sei o que eles pensaram da Naine naquela visita. A gente vai saber no intervalo.
Mas certamente eles estavam tão felizes de que mesmo que tivesse uma louça suja, lavar para deixar a louça limpa para Naine, mesmo que a cama tivesse desarrumada, a alegria deles de poder arrumar a cama e se precisasse até lavar os lençóis, é ou não é? Porque quem está fazendo tem alegria de servir. Especialmente para alguém que você ama. É melhor você ser recebido na minha casa, mesmo que a coisa esteja em desordem, mas sentar à minha mesa e desfrutar da minha presença, do que eu querer que seja tão perfeito e você nunca ir na minha casa. Sabe, irmãos, tudo que eu espero para essa igreja é que ela aprenda a tirar os ruídos que impedem de você ouvir Jesus batendo na porta. Tudo que eu espero é que você ouça aquilo que Deus está dizendo para você no processo. Deixa a mágoa, deixa a preocupação, deixa a autossuficiência, deixa a perfeição. E o que Jesus está dizendo para nós é que Ele quer entrar para cear conosco. Porque quando Jesus entra, Ele não é como a sua família. Ele traz a comida. Quando Jesus vem cear com você, a casa quem dá é você, mas o pão quem traz é Ele. O vinho quem traz é Ele. O pão e o corpo quem traz é Ele. Então a nossa parte é só dar a mesa, a casa. E a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, a casa de Deus. Abra o teu coração. Se tem áreas da sua vida que Deus está do lado de fora, abra para Ele entrar. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Queremos fazer uma oração de entrega agora. Vou pedir para o time de louvor vir. Irmãos, alguns de vocês estão ouvindo do Senhor nessa estação sobre se entregar mais, se envolver mais, crescer na sua vida. Talvez alguns de vocês precisam conhecer mais a Deus através da Bíblia, através da oração, através do jejum. Alguns de vocês sabem que ao se entregar, Deus vai pedir mais para você. E Ele só pede mais para quem tem condições de dar mais. Ele conhece a nossa estrutura. Ele nunca vai pedir nada que você não possa dar para Ele. Eu estava conversando com um pastor essa semana, ele disse: eu levantei um desafio para a igreja. E um único irmão, para começar um novo campus da igreja, um único irmão chegou e deu 300 mil reais de oferta. Eu brinquei com ele, eu falei: meu Deus, eu estou precisando de um irmão desse na minha igreja, para construir o Kids. Eu brinquei com ele. E depois eu fiquei pensando, pode ser que um dia chegue um irmão que diz assim: pastor, eu quero fazer isso. Mas Deus conhece a estrutura que foi construída essa casa, foi sempre cada um dando o que podia dar. Alguns davam até além do que podiam dar. Irmãos, eu estou usando um exemplo financeiro, mas isso é só um modelo. Você não pode dar mais tempo do que você tem, porque Deus conhece a sua estrutura. Você não pode dar e entregar mais coisas do que você tem, porque Deus conhece a sua estrutura. E talvez você esteja naquela fase dizendo: Senhor, eu sei que eu tenho que dar mais, mas me falta coragem para me entregar mais. Alguns de vocês nessa estação de portas abertas, que querem tanto que Deus abra uma porta externa, a consequência vai ser primeiro abrir a porta interna. Porque uma coisa é você pedir para Deus fazer algo, e outra coisa é você se abrir para Deus fazer algo em você primeiro. A gente sempre quer que Deus faça, irmãos.
mas tudo começa com a gente abrindo a porta. Eu não sei o que você precisa entregar nessa estação. Se são pecados, se são medos, se são inseguranças, mas tem um que está batendo na porta e dizendo: eu quero cear com você. Eu quero entrar onde você está. E não se preocupe, eu não vou ver a sujeira, e se tiver sujo eu mesmo limpo. Eu mesmo lavo. E eu vou deixar até um recado para você quando você levantar a tampa do vaso. Irmãos, Deus quer entrar na sua vida. Faça a sua oração agora. Feche os seus olhos. Enquanto a equipe vai nos conduzir em uma adoração, feche os seus olhos. Pergunte ao Espírito Santo o que você precisa entregar. Nem cante, só feche os olhos e entregue. Entrega. Saia da mornidão. Quem é esse que vem nos abraçando? Entrega o teu coração. Quem é esse Faz sua oração de entrega, de renúncia. nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Vem Espírito Santo, vem Jesus. Quem é esse Ele está que vindo, vem Ele está vindo. nos abraçando? Quem é esse que vem Ele está vindo. nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, Ele nos ensina em amor. ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou Você em pode casa, cantar isso agora? Ele está na mesa. Canta isso, declara. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Oh, tome um lugar de honra. Senhor, nós oramos nessa manhã. A maçaneta está em nossas mãos. E nós decidimos abrir a porta para o Senhor entrar e cear conosco. Senhor, que essa semana seja uma semana de comer com o Senhor, participar da Tua palavra, ter colírio nos nossos olhos, ter vestes limpas e a Tua palavra refinada em nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Um bom domingo a todos. Deus abençoe. Vão com Deus.